Projeto de Lei Ordinária 05-18 de 2023. Iniciativa Prefeito. Autoriza o Poder Executivo a alienar mediante venda de bem imóvel do patrimônio público municipal por meio de procedimento licitatório na modalidade concorrência, conforme especifica. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 10.946, de 13/2/2023, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 11.084, de 6/9/2023, emenda modificativa 03407 de 2024, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Havendo emenda modificativa apresentada após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º, artigo 134 do Regimento Interno dessa Casa, coloco em deliberação do plenário se o presente projeto com emenda modificativa pode ser analisado nessa sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Passamos então à discussão do projeto e emenda. Para discutir, vereadora professora Josete, com a palavra 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, população que nos acompanha pelas redes sociais. Então, esse é um projeto que autoriza o Poder Executivo a alienar mediante venda de bem imóvel do patrimônio público municipal por meio de procedimento licitatório na modalidade concorrência, conforme especifica. Importante dizer que nós temos uma instrução da Projures, a instrução 38/2023, que já faz algumas considerações, né, sobre o projeto. Também nós tivemos a nossa manifestação em relação ao artigo da Lei Orgânica, artigo 114, que a alienação e aquisição dos bens municipais subordinados à existência de interesse público devidamente justificado. Então, mais uma vez, nós trazemos aqui a preocupação em relação a duas áreas, mas uma área que é uma área maior, né? Que é uma área já localizo aqui, 1.448,67 metros quadrados. Então, é uma área na planta Condomínio Uberaba, uma área bastante interessante, um terreno plano, onde, mais uma vez, nós não entendemos o porquê da Prefeitura fazer a venda desse imóvel. Nós também avaliamos aqui a outra área que fica no Moradias Lote Iguaçu, no bairro Santa Bárbara, também no Uberaba, próximo do outro imóvel, na mesma região, e que é um terreno que corresponde a 308,92 metros quadrados. Então, vou pedir para o Charles, aí, o pessoal da técnica, que possa passar os slides para mim. Então, dentro daquele triângulo, né, está delimitada a área, esse é o terreno menor, de 308,92 metros quadrados. Próximo. E a gente acha interessante, né, que é um bem público e temos lá um cadeado, né? Já trouxemos outras situações onde isso acontece. Próximo. Também cercado com alambrado. Próximo. O segundo terreno, que é um terreno que nos surpreendeu mais ainda. Vejam a dimensão desse terreno. Próximo. Então, como os senhores e senhoras podem ver, é um terreno plano,
onde nós realmente não conseguimos entender o porquê da venda desse imóvel. Na Comissão de Serviço Público, eu fiz um voto em separado, trazendo, além dessas questões, mais alguns dados que eu entendo pertinentes. Ali no voto, como eu já havia me colocado, nós entendemos que não foi devidamente justificado a venda desse imóvel, que, no nosso entendimento, é um imóvel de interesse público. Também nós trouxemos aqui, né, uma doutrina, uma citação de Daniel Hachem, que o interesse público constitui ao mesmo tempo fundamento e limite do poder estatal, que se de um lado ele permite que as autoridades públicas ampliem o seu poder, outorgando-lhe competências mais alargadas para a consecução do interesse da coletividade, de outro, ele consubstancia um limite a esse poder, uma vez que lhes impede de agir para além da medida exigida pelo interesse público. E é importante destacar que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou não possuir projeto para implantação da área de lazer nos imóveis. Contudo, fez as seguintes ressalvas. Considerando as dimensões e localização do imóvel, que o mesmo não está ocupado por moradia, e a carência de áreas do município viáveis para permuta por outras áreas particulares de interesse dessa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, necessárias à ampliação ou consolidação das unidades de conservação, entendemos que, face às características do imóvel, o seu valor comercial, o mesmo poderá ser utilizado como forma de negociação, sendo permutado por outro imóvel de interesse público. O IPUC, por sua vez, informou que as características dos imóveis impossibilitam a implantação de equipamentos públicos e sociais. Contudo, fez as seguintes ressalvas. Entretanto, devido à localização, zoneamento e valor comercial, entendemos que, caso não haja restrições ambientais ou outros atingimentos, essas áreas poderiam ser permutadas por outras áreas de interesse do município. Então, vejam, dois órgãos que sempre são consultados no momento de qualquer negociação, seja permuta, seja venda de imóveis do município, colocam a importância de utilizar esses terrenos como possibilitando, né, uma ação de permuta que possa trazer retorno ao município. A Secretaria do Meio Ambiente, preocupada com unidades de conservação, entende que era possível fazer uma permuta com áreas que hoje, né, têm essa característica e são importantes para o município ampliar, né, os seus parques, enfim, e todos aqui acompanham, né, as mudanças climáticas, a importância de nós termos, né, cada vez mais áreas verdes no município para minimizar o efeito das alterações climáticas. E nós, mais uma vez, também trazemos aqui a nossa preocupação em relação à questão da moradia popular. Os senhores viram a dimensão, né, do terreno de cerca de 1.400 metros quadrados, certamente ali seria uma área onde poderíamos ter várias casas, né, populares. Então, mais uma vez, nós temos essa preocupação, trazemos essa demanda,
Repito aqui, os vereadores e vereadoras acho que já se cansaram de ouvir, mas é importante que a população que nos acompanha tenha essa informação. Curitiba tem em torno de 400 áreas de ocupação irregular. Ali nós poderíamos resolver a situação tranquilamente de 5, 6 famílias com uma área até razoável, né, para a construção de moradias populares. Então, nós, numa condição financeira bastante elevada, muitas vezes, já vimos o caso daquele condomínio, inclusive, lá na região do Campo Comprido, né? E o município não se preocupa em, aos poucos, ir resolvendo essa questão do déficit de moradias. Tem né? a parte. Então, quando nós temos, né, a possibilidade de um terreno público ser utilizado para cumprir a função social da terra, nós temos que aproveitar a oportunidade. Uma vez que, né, nós sabemos que o município não vai resolver o problema da moradia sozinho. Realmente, nós precisamos de programas do governo federal. Felizmente, voltou o programa Minha Casa Minha Vida, né? Mas, naquilo que é possível o município implantar uma política pública para moradia, eu acredito que é importante que o gestor de plantão o faça, né? Então, vamos conceder os apartes agora. Primeiramente, a vereadora Georgia Prates, pois não. Obrigado, vereadora Josete. Bom dia a todos e todas. Bom, nós temos o último dado que eu pude observar, vereadora, nós temos em Curitiba mais de 400 ocupações, né? E é muito preocupante mesmo, como a vereadora levantou, essa questão de que, então, nós não temos, por parte da Coab ou por parte do município, um programa que seja efetivo mesmo para ir resolvendo essas questões. E a cada vez que a gente vê o município se desfazendo, né, de alguns terrenos, a preocupação cresce, né? Quando é que nós vamos conseguir, de fato, começar a minimizar, como a vereadora bem apontou, essas questões de moradia na cidade, né? Porque é muito fácil a gente apontar ali os espaços que essas pessoas estão, marginalizar esses lugares, mas do lado, então, aqui da política, a gente não conseguir avançar com isso. E óbvio, né, assim como a vereadora colocou, são 2 terrenos aqui, um deles tem 308 metros quadrados, mas o outro ele tem um tamanho bem maior e considerável, e que talvez fosse possível, a partir dele, começar também um projeto de moradia popular para ir minimizando, né, essas questões da Coab, que a gente sabe está tão latente, né, e a gente discutiu aqui já semanas atrás sobre isso também, né, do fato da Coab até mesmo acabar não respondendo muito às nossas questões. Enfim, várias regiões de Curitiba têm, né, casas irregulares, que as pessoas estão morando numa precariedade muito grande. Então, é necessário sim, que Curitiba comece a tentar isso e pensar que talvez nessa gestão não tenha interesse nesses terrenos, mas que então futuramente uma próxima gestão pode pensar numa política habitacional para a cidade e pode precisar dos terrenos dos quais nós estamos aí nos fazendo o tempo todo, né? E também, como a vereadora apontou, existe a possibilidade de permuta. Essa permuta ela pode ser feita também considerando algum outro projeto que seja visando escolas, que seja visando também postos de saúde, né, que nós também estamos, né, com vários postos de saúde aí com demandas altíssimas, com servidores aí também totalmente adoecendo, né, por conta dessas demandas, enfim. Problemáticas nós temos, né? E esses terrenos, assim, ao invés da venda, que não se explica nem qual que é o motivo, qual que é a necessidade desse interesse de venda, eu acho que é uma questão complicada que nós temos que repensar. Então, talvez fosse importante, né, que já que nós estamos aqui na casa apontando e pontuando mesmo todas as questões de moradia com a Coab, seria importante talvez a gente votar contrário à venda desse terreno, principalmente porque colocaram os 2 no mesmo documento ali, não, o menorzinho que é triangular ali, mas tem um outro que é muito maior e que pode ser utilizado para as questões importantes para a população. Então, seria isso, vereadora. Obrigado pela parte. Obrigada pelas contribuições, vereadora. Rodrigo Braga Reis, pois não? Professor Josete, eu concordo com Vossa Excelência quando fala que nós temos que fazer uma política para melhorar e agilizar essa questão da regularização dessas áreas que em Curitiba
existem há mais de 20 anos que as pessoas moram sobre o terreno, mas não têm a propriedade do imóvel. Nesse ponto eu concordo, porque já está estabilizado ali, eles já moram há muitos anos, existem grandes áreas que eram privadas e que hoje essas pessoas moram lá, e que eu acho que a Coab, junto com a Prefeitura, tem sim que fazer a regularização, como nós estamos ajudando no conjunto Flamboyant, lá na SIC. Mas essas áreas menores, terrenos pequenos, não ajudam ou não colaboram nessa questão da moradia popular. Então, nesse ponto, eu concordo com a Prefeitura de se desfazer desses terrenos e aí sim nós temos que brigar para que utilize estes valores desses terrenos vendidos para a iniciativa de novos conjuntos populares aqui na nossa cidade de Curitiba. Mas pegar um terreno desse porte, no meio de um bairro residencial, e doar ele para uma família morar, eu não acho justo nem com as outras pessoas que estão lá na fila da Coab. Concordo que temos que regularizar as áreas, melhorar a questão da moradia popular, mas não colocar pessoas nesse terreno, vender esses terrenos e destinar o valor para a moradia popular. Nesse ponto, eu posso até concordar. Só isso. Muito obrigado. Ok, vereador. Vereadora Noêmia Rocha, pois não. Muito obrigada, vereadora. Eu quero concordar com Vossa Excelência, a nossa preocupação nessa casa. Curitiba não tem um programa de moradia social ainda, e o ideal seria esse: vamos vender os imóveis e vamos colocar para construção de casa social. Mas isso não é uma realidade, é tudo muito engessado, é tudo muito complexo. Vereadora, nós temos enquanto Comissão da Justiça, eu queria até que a senhora pudesse repassar essa pergunta ao presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Foi feito um ofício da comissão questionando e perguntando à Prefeitura se havia interesse nesses imóveis. E até então não tivemos resposta do ofício. Então, talvez o vereador presidente da comissão, Bruno Pessutti, tenha já essa informação, mas até então nós não localizamos. É importante essa colocação dessa preocupação em relação aos imóveis que nós temos, não somente vender, não, como diz, a Prefeitura não é uma imobiliária, mas aproveitar esses 1.500 metros, dá para fazer um bom conjunto de casa de moradia social ali, né? Então, vereador, eu quis participar justamente dessa preocupação, se há interesse público nesses imóveis. Obrigada. Obrigada, vereadora, pelas observações. Eu queria também, aproveitando a sua fala, lembrar que o vereador Ângelo Vagnoni, que é membro da CCJ, fez um voto em separado, né? E nesse voto, ele também aponta a questão do interesse público, que no entendimento dele também não ficou demonstrado interesse público. E o voto do vereador foi pela devolução ao autor, portanto, a devolução à Prefeitura, para que ela apresentasse de forma motivada o interesse público da alienação, em relação também ao que foi apontado pela Secretaria de Meio Ambiente e do IPUC, né? Qual seria o posicionamento do Executivo no sentido de que a localização, o zoneamento, o valor comercial dessas áreas, né, permitiriam uma permuta com outras áreas de interesse público para o município, né? Então, é importante lembrar que houve esse voto em separado na CCJ por parte do vereador Ângelo Vagnoni. Então, não foi uma questão que só eu apontei na Comissão de Serviço Público. Nós fizemos o debate também na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, porém, lá nós tratamos da questão técnica, né? E avaliando, né, tanto o valor que foi definido pela Comissão de Avaliação de Imóveis, né, do município. E a documentação também necessária
para a tramitação do projeto. Lá, nós somos favoráveis ao voto do relator, porque entendemos que cumpre, né, todos esses requisitos legais. No entanto, na serviço público, a gente se manifesta em relação ao mérito. E no mérito nós somos contrárias, né? Somos contrários à venda desses imóveis. Então, a nossa orientação aqui é pelo voto contrário, por todos os motivos que nós tratamos aqui e acreditamos que sejam motivos muito robustos que justificam, né, a nossa posição contrária à aprovação desse projeto de lei. Obrigada pela atenção. Vereadora, deixa eu só fazer uma consideração, pediu a parte de novo aqui. Ah, tá, desculpe, vereador. Eu gostaria de falar com o vereador Rodrigo Reis rapidamente, porque ele trouxe uma questão bem importante, né? Assim, talvez pensar, vereador, que as mudanças podem acontecer a partir daí mesmo, né? A gente ter as vendas dos terrenos, como tem acontecido, mas saber que esse valor é destinado para uma questão de política mesmo, é um plano que se tenha para a habitação. Mas aí também a gente deve considerar que para 2023, no LOA, foi reservado, foram 15 milhões, né, de dotação orçamentária, isso foi feita a apresentação aqui na casa. Mas foi reservado, então, 5 milhões e executado apenas 1.800.000. Então, talvez a gente também tenha que observar que há alguma questão aí por resolver, porque tinha dinheiro, mas não foi feito a política que deveria ter sido feita. Então, talvez a gente tenha que observar. É um bom plano, mas isso também não está sendo efetivado da maneira correta. Seria isso, obrigada. Excelente observação, vereadora. Nós temos, né, com uma legislação federal, a obrigação de que os municípios criem os fundos municipais de habitação de interesse social, que têm justamente o objetivo de garantir recursos para políticas de habitação popular. E, infelizmente, além de ser um valor mínimo, né, o que são 10 milhões, 15 milhões numa cidade do porte de Curitiba. Curitiba deveria ter uma prioridade muito maior, comparando-se, né, a outros setores que não têm a mesma importância, né, uma importância tão relevante como a garantia de moradia para as pessoas. Fora a alimentação, né, que é fundamental, né, todos nós perecemos se não nos alimentarmos, mas a moradia é a segunda questão mais importante. Quem não tem onde morar não se estabelece, né, nem no sentido de ter atendimento à saúde, porque não vai ter uma área, né, uma unidade de saúde que abranja a área onde ela reside, ela não vai ter acesso a outras políticas públicas e certamente não terá uma vida digna. Então, por isso que nós sempre batemos nessa tecla, porque entendemos que o município ele tem condições de investir muito mais do que ele investe na área de habitação de interesse social. E também mais uma questão que é muito relevante é o sistema falido que nós temos das Coabs no Brasil. Não estou nem falando só da Coab de Curitiba, mas as Coabs, ao longo do tempo, elas foram ficando obsoletas, elas não cumprem um papel relevante. Então, uma das questões, vamos lembrar aqui, que de uma maneira assim, bastante sistemática, nós temos aprovado aqui créditos adicionais para a Coab, que muitas vezes são destinados para fazer a folha de pagamento dos funcionários da empresa. Então, isso revela, né, o grau, enfim, de inoperância da Coab e que esse modelo está falido. Então, uma defesa que nós trazemos sempre é a criação de uma secretaria de habitação. Nós entendemos que teria mais condições, né, de trabalhar com o próprio orçamento do município, porque a relação é diferente do que com a Coab, que é uma empresa, né, que é ligada, obviamente, né, à administração municipal, mas que não faz parte da administração direta.
né? Então, esse também é um aspecto que eu julgo bastante pertinente. Então, seriam essas as considerações e orientamos, mais uma vez, o voto contrário ao projeto. Entre os vereadores inscritos para discutir a matéria está o vereador Rodrigo Braga Reis, porém abre mão da discussão. Não temos mais vereadores inscritos, passamos então para a votação, porém, para a votação do projeto ressalvado a emenda. Porém, dentro dos encaminhamentos, vamos ter o prazer de ouvir o nosso líder do Rafael Greca de Macedo, vereador Tico Kuzma. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, é um projeto de autoria do Executivo que pede autorização dos vereadores para que a Prefeitura possa leiloar 2 terrenos localizados no bairro do Uberaba. Conforme os laudos da Comissão de Avaliação de Imóveis, a CAI, da Prefeitura, eu gostaria de passar a primeira foto. Então, conforme a avaliação da CAI, ao primeiro terreno de 308 metros e 92, que fica de forma triangular, e a rua lateral é a rua Francisco Confidera. Esse terreno foi avaliado em R$ 254 mil. A próxima foto. Esse é uma foto aérea, uma foto da frente do imóvel que consta no laudo de avaliação. Próxima. Não, próxima foto teria, não? Antes desse segundo laudo. Ou pode ser o segundo laudo, por favor. E esse é o segundo laudo, anexado também ao projeto, uma área de 1.448,67 metros quadrados, também ali a rua Maria de Souza, Dona Mariazinha, também no Uberaba, avaliado pela CAI em R$ 916 mil. Próxima foto. Então, aqui também é a foto que consta no processo desse imóvel, ali frente à rua Mariazinha, também no Uberaba. Próxima foto. Ou não temos mais? Ok, das fotos. Então, vereadores e vereadoras, essa inicial, o cidadão Rony Santana e outras 5 pessoas protocolaram documentos à Prefeitura demonstrando interesses. O do Rony é de 2014, depois temos outros protocolos de outras datas demonstrando interesse em um desses 2 terrenos que estão nesse processo. Então, durante o trâmite do processo, as secretarias e órgãos municipais descartaram a implantação de equipamentos públicos no local. Essa já é a primeira evidência do interesse público na alienação ou no leilão desses terrenos, pois as secretarias descartaram o interesse público na implantação do equipamento nesses locais. E também, devido às características dos lotes, não é possível realizar a venda direta, sendo necessária a licitação agora na modalidade de leilão. Então, temos também uma emenda modificativa ao processo. A emenda modificativa é para adequar o projeto à determinação constante agora na nova lei das licitações, conforme o artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 2021. Então, essa lei agora determina que as licitações concorrências devem dar lugar à modalidade de licitação por leilão. Por isso, essa emenda modificativa. Mas é importante ressaltar, vereadores e vereadoras, que está demonstrado no processo que o município não tem interesse, que é interesse público alienar, conforme o parecer da CEPLAD. Então, anexo está um parecer da Secretaria da Prefeitura, Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, em que fala que, mediante a disponibilidade de negociar áreas de sua propriedade não utilizadas ou subutilizadas com potenciais interessados,
foram solicitados pareceres técnicos aos órgãos competentes, demonstrando os principais fatos e aspectos considerados nos autos desse protocolo. Então, aqui é importante ressaltar, senhor presidente, que a Secretaria coloca aqui que cabe à administração negociar essas áreas, facilitando e permitindo a implantação dos seus compromissos e programas assumidos no plano de governo, posto que os valores recolhidos serão destinados à conta de alienação de bens imóveis, vinculada à fonte 501, receitas de alienações de ativos. Então, vereadores e vereadoras, nesse quesito, vereadora professora José, é importante ressaltar que, por mais que tenha a sugestão de permuta para as outras áreas, não surgiu nenhum interessado em permutar essas áreas no município. E considerando que são áreas subutilizadas, o município pode sim fazer o leilão dessas áreas e com esse recurso comprar outras áreas, outros imóveis que sejam para cumprir aquilo que está estabelecido no plano de governo, seja para a área habitacional, seja para a área educacional, seja para a área do meio ambiente. Então, obrigado, vereador. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrado o tempo do vereador líder do governo. Para encaminhar o voto, vereadora Indiara Barbosa, com a palavra, 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Rapidamente, nós verificamos a questão da documentação desse projeto, da venda de terreno. E só um ponto, até menciono aqui para o líder do governo, que é em relação ao prazo do laudo. Então, todos os projetos de lei semelhantes a esse, consta que o laudo tem validade de 1 ano. No próprio laudo consta isso, mas, excepcionalmente, nesse projeto não consta. Nós até sugerimos também essa emenda modificativa, falamos com o Rodrigo Ajus ontem, e eles falaram que iam avaliar para fazer essa correção, mas acabou não sendo feito. Então, também fica a sugestão, eventualmente até se entenderem que é aplicável para fazer para o segundo turno. Mas, no mais, nós concordamos com a venda, o nosso voto é favorável, votaremos sim, só fica essa observação, tá bom? Agradeço. Obrigada. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa, pelo encaminhamento. Não temos mais vereadores inscritos para encaminhar o voto. Passamos, então, ao processo de votação. Eu fiz um requerimento e gostaria de pedir conferência de quórum, fazendo favor. Vereador Hernani pede verificação de quórum. Deferido o pedido, vereadores e vereadoras, prefeito de verificação de quórum, peço que registrem as suas presenças. Temos quórum para a continuidade dos trabalhos. Peço, então, aos vereadores e vereadoras que no painel registrem os seus votos no item 2 da pauta. Vereadores e vereadoras votando. Voto no projeto ressalvada a emenda modificativa 03407/2024. Encerrada a votação, 31 vereadores e vereadoras votaram. Resultado, 27 votos sim, 4 votos não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto, ressalvada a emenda. Passamos, então, à votação da emenda modificativa 03407/2024. Não temos vereadores inscritos para encaminhar o voto na emenda. Peço aos vereadores e vereadoras que registrem no painel os seus votos. Encerrada a votação, resultado, 29 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda modificativa.